Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um super episódio do Café com Creme, o podcast da Cardosh Realty. Você que está chegando agora, aproveita, já dá um like, se inscreve no nosso canal. Você já sabe, eu sou o Bruno Calheiros. Eu sou o Alan Cardosh. E hoje nós temos o prazer de receber essa figura ímpar de Orlando, brasileiro de muitos anos por aqui, Fred Costa, da empresa de titles ou de títulos, Exatamente. Stellar, vai falar Stellar. com a gente aqui, vai ser um papo maravilhoso. Obrigado, Fred. Obrigado por ter vindo. Primeiro, muito obrigado a todos, tá, por me receber. É uma honra estar aqui. A honra é nossa. Trabalho com o Alan, com a Ellen, já há muitos anos. Trabalho e amizade, né? Trabalho e amizade. Na verdade, a gente se conheceu no antigo RBC Centura, na época que eu trabalhava No em banco. é verdade. Banco canadense. É verdade, eu lembro do banco. Que a gente começou a trabalhar com brasileiros na época. Isso foi em 2007, começo de 2007. Nossa, não era nem nascido. Pois é, acho que você... Então, essa velha guarda dos brasileiros daquela época, né? Então... Quando só tinha uns 5 mil, que agora já tem uns 250 mil. Orlando. Quando Orlando ainda era o interior, né? É. Como as pessoas falavam. Mas, assim, foi lá que nos conhecemos. Eu ajudei você com as suas contas e também com os clientes. É verdade. Que naquela época você já fazia trabalho com real estate, e eu lembro que muitos clientes que você me indicava, acho que foi um dos primeiros parceiros assim, que eu tive de real estate, foi com o Alan. E foi uma experiência maravilhosa. Desde então, a gente construiu essa parceria baseada puramente assim, no respeito e integridade. O Alan conhece meu trabalho, sabe que eu sempre busquei trabalhar da melhor forma para o cliente. Nunca foi tentando, eu vou vender um produto que eu estou precisando bater meta, nada disso. Era sempre baseado realmente no que era melhor para o cliente. Então, bacana. Foi desde então assim o meu trabalho. E alguns anos depois, eu comecei o meu próprio negócio na área de seguros. Que é a antiga Morningstar Insurance, que para alguns devem conhecer. É uma seguradora que a gente começou bem pequeno, numa estrutura bem... eu lembro que eu tive que começar essa estrutura meio que forçado, né? Eu fiquei desempregado. É mesmo, mas isso quando você saiu do banco? Do eu fui demitido. Na verdade, assim, o que aconteceu? O banco você nunca me contou essa parte. Pois é, eu vou contar agora. O banco vendeu, né? Lembra que teve aquela época do merger, que teve o RBC, foi vendido para o PNC. Ah, é verdade, virou o PNC. Então, agora obviamente... o BBVA virou o PNC também. Pois é. Então, o PNC comprou... O PNC já era um banco muito conhecido no norte dos Estados Unidos e comprou o RBC, que era um banco canadense, muito forte. Acho que não sei se hoje ainda é, mas na época era o maior banco canadense que atuava nos Estados Unidos. E o RBC vendeu, né, o portfólio deles, não somente da Flórida, mas do país inteiro. E nessa mudança sempre tem aquela questão, vem muita gente do PNC para trabalhar e, obviamente, o meu chefe que eu digo assim, porque eu fui promovido algumas vezes no banco, né? Então comecei trabalhando como o que a gente chama de personal banker, fui promovido para subgerente e cheguei a ser gerente do banco, né? E em outras agências, obviamente. E quando o banco foi vendido, a primeira pessoa que saiu foi o meu chefe regional. E, obviamente, ele já era uma indicação que muitas coisas iam mudar. Certo. E eu acabei saindo nessa leva também. Exatamente, porque eles tiveram que diminuir o número de agências, que eles tinham já muitas agências em vários locais, que eles já tinham uma demográfica já. E aí, obviamente, eu estava numa dessas, apesar de ter sido uma das agências mais bem-sucedidas que tinha no banco. Agora, que interessante, essa história sua, eu também não conhecia, obviamente, o seu Alan, que já te conhece há tantos anos, não sabia desse lado. Esse detalhe, né? Imagine eu, mas uma coisa interessante, porque assim, se a gente parar para pensar, é muito a cara do brasileiro. O brasileiro vem com o sonho americano, ele começa a trabalhar, de repente ele se vê sem emprego, precisando fazer o quê? Precisando empreender, e aí começa uma história que acaba sendo uma história de muito sucesso, né? E você acompanhou isso tudo? Acompanhei. Sim. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 96. Mas então você não começou no banco? Não. Eu vim pra cá, eu era adolescente, eu tinha 14, 15 anos. Ok. E fiz de tudo aqui, né? E você veio porque teus pais vieram? Meu pai já morava aqui há muitos anos, meu pai morava aqui desde os anos 80, minha mãe veio com ele depois, e aí eu vim também, eu tinha 14 anos, acabei vindo pra Flórida mais
por uma questão de escolha da minha mãe, porque meu pai, na verdade, morava na Califórnia. E aí a minha mãe não gostava da Califórnia, falou, não, se vou para os Estados Unidos, eu quero ficar na Flórida. E obviamente Orlando naquela época era uma cidade muito pequena, assim, em termos de, tô falando de estrutura, né, infraestrutura e tudo, é uma cidade muito, muito pacata, tá? Hoje em dia é completamente diferente. Eu até olho fotos minhas antigas aqui, eu falo, meu Deus do céu, parece outro lugar. International Drive era só pega laranja. International Drive, não tinha Millennium, não tinha o modo Millennium, não tinha nada. Gente, o Florida Mall era um ovo, né? Impressionante. Então, enfim, mas eu fiz de tudo aqui. Lá eu trabalhei, né, como um bom imigrante e jovem. O que acontece? Uma das coisas que mais me impactou na minha chegada aqui é aquele sentimento de independência. Sabe? Quando você chega aqui com 15 anos e eu podendo trabalhar, porque né, na época você podia trabalhar, eu tinha acabado de chegar, estava fazendo high school, e eu podia trabalhar algumas horas por dia. E o que acontece, né? Você acaba se empolgando com aquele negócio de você ganhar o seu próprio dinheiro, e de você tá conquistando algo. Eu comprei meu carro. Com certeza. 16 anos já tinha um carro. Então, tipo assim, aquilo ali me subiu muito a cabeça, né? Sem maturidade. Eu até larguei os estudos. Eu fui trabalhar somente. Com meus 16 para 17 anos, eu decidi, falei, eu não vou mais trabalhar, ou não vou mais estudar, desculpa. Saí da high school, fiquei só pro trabalho. Obviamente, assim, meus pais... meu pai sempre ficava fora, então ele nunca cuidou muito dessa questão, e eu vivi minha vida. Eu pagava grande parte das minhas próprias contas, né? Lógico, eu morava a custa do meu pai, no apartamento dele, mas assim, compra o meu carro, foi eu que comprei, o seguro eu que pagava, gasolina eu que colocava, enfim. Então eu criei essa independência, e subiu muito, assim, né? Aquela cabeça. Trabalhei fazendo pizza no restaurante, de dishwasher, fiz assim tudo. Mas isso ajudou a desenvolver o lado empreendedor. E lógico, assim, uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, independente de tudo que eu fazia, eu queria ser o melhor no que eu fazia. Eu lembro até de um episódio muito engraçado que aconteceu quando eu comecei a trabalhar fazendo pizza, que tinha alguns brasileiros que já trabalhavam fazendo, mas só tinham 2 mexicanos comigo. Mexicanos que, na época, tinha muito mexicano aqui na Flórida, não tanto quanto hoje, mas, assim, na época tinha muito mexicano que migrou do norte do país. E esses mexicanos, nesse restaurante, eles eram, por trabalhar muito tempo, eles faziam coisas que nenhum brasileiro conseguia fazer. Por exemplo, rodava 2 pizzas na mão e fazia aqueles truques. Malabarismo, né? E ninguém conseguia, os brasileiros não faziam. Eu falei, cara, eu vou aprender a fazer isso. Eu vou aprender. Eu chegava em casa, pegava uma toalha molhada e ficava praticando. Então, assim, para mim sempre foi um desafio. Falei assim, eu vou conseguir fazer algo diferente de todo mundo. Se tá todo mundo acostumado com a mediocridade, eu vou querer chegar nesse ponto. Exatamente. E eu acabei me destacando muito nesse restaurante. Bacana. Você gerou as 2 pizzas? Consegui. Consegui. Com 17 anos eu tava já fazendo. Merece palmas, hein? Merece palmas. Peraí, palmas. Palmas pro Fred. E, inclusive, assim, eu acho que até hoje eu consigo fazer, pelo menos com o Romão consigo. Mesmo? Olha que legal, cara. Então, assim, foi muito interessante essa questão, porque foi algo que já desde a minha juventude eu já queria, né, dar o meu melhor. E eu fiz de tudo dentro do restaurante. Quando eles precisavam de alguém para lavar as louças, eu ia. Quando precisava de alguém para fazer preparação, eu ia. E o gerente gostava muito disso, né? E aí eu fui promovido dentro do restaurante. Bacana. E acabei que eu fui trabalhar como garçom, que eu descobri que é onde eu ganhava mais dinheiro. Sim. E trabalhei com garçom. Meu inglês foi melhorando dentro do trabalho. Que legal, entendeu? Porque eu não sabia falar inglês. E foi isso, aí foi o começo da minha carreira. História depois de superação, né? Foi. E assim, só para você ter ideia, eu tive que voltar a estudar, terminei o segundo ano, né, que é a high school, através do que a gente chama de GED, que é um curso supletivo, né, no Brasil. Certo. Tive que fazer isso depois, porque... correr atrás do tempo perdido. Porque eu não terminei minha high school. Sim. Então, comecei uma jornada aqui, fiz de tudo um pouco, trabalhei na área de construção, trabalhei também com vendas, trabalhei com turismo, trabalhei com tudo. E a minha primeira grande oportunidade em termos de carreira foi no banco. E eu lembro até hoje que a pessoa que me contratou, ele tinha experiência no banco e ele estava buscando pessoas sem experiência para ele poder moldar, que era uma forma dele Claro. E ele tinha muitos candidatos na época, e eu pedi uma chance, falei, me dá essa chance, poxa, eu tinha acabado de casar, sem dinheiro, estava passando uma crise financeira horrível. E aí eu falei, me dá essa chance, eu prometo para você que eu vou me destacar, que eu vou fazer o meu melhor. E me deu essa chance. E eu realmente, assim, eu abracei isso. Abraçou com tudo. Com tudo que eu tinha, era a minha grande oportunidade, já que eu não tinha, né? Eu não tinha feito faculdade, eu não tinha seguido
esse lado, né? Porque é verdade que eu nunca gostei muito de estudar, tá? Eu sou bem sincero nisso, nunca gostei muito de estudar. Fui obrigado a estudar, inclusive na área de seguros, eu fui obrigado a estudar. Para ter as licenças que você tem que estudar muito. Eu tive que estudar. Mas assim, Deus ele coloca algumas coisas e fala assim, já sei que você não quis estudar, agora você vai ser obrigado a estudar. Então é mais ou menos isso. E aí, foi um castigo mesmo, foi mais ou menos. E aí o que acontece? Quando eu tive essa oportunidade no banco, foi aí que então eu comecei a ver até essa visão de empreendedorismo. Falar, poxa, eu via os meus clientes e eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para impressionar eles. E eu lembro que as minhas primeiras 2 ou 3 semanas de trabalho foi uma coisa tão interessante que eu não sabia fazer nada no sistema. Eu nunca trabalhava em banco, cara. Eu não sabia que era um CD, um CDB, que é no Brasil, né? Eu não sabia o que era isso. CD é aquele colocar, escutar música? Eu pensava que era isso. Quando a pessoa fala assim, vocês fazem CD? Eu falei, gente... Claro, eu gravo. Que não é uma gravadora, você ouviu errado. Aí eu perguntava o que era um CD. Eu falava, meu Deus do céu. Não, eu acho que a gente faz. Me dá um minuto aqui que eu vou verificar. E aí eu procurava saber o que era. Eu não tinha experiência nenhuma com banco. Eu era completamente ignorante. Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e uma das coisas que já que eu não tinha nem acesso ao sistema, não tinha nem acesso para fazer uma abertura de conta e nada, porque eu tinha que passar por todo um treinamento. Eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com esses clientes. Então, quando eles chegavam lá, uma coisa que eu pensei, eu falei assim, sabe uma coisa? Ninguém está oferecendo café para esse pessoal. Ninguém tá... E a gente tinha uma cafeteira lá no fundo, e eu falava, cara, eu vou oferecer café, eu vou dar café pro pessoal, vou conversar. E o pessoal achava que eu era tipo um garçom dentro do restaurante. Começou a humanizar o atendimento. Eu chegava e falava assim, vocês querem um café? Não, pode fazer. Não, traga um café. A gente tinha uns biscoitinhos lá e tal. Trazia, conversava, falava, queria entender um pouco mais da vida. Não sabia nada, não podia nem ter acesso ao sistema. Mas aquilo para mim, falava assim, a minha oportunidade dele voltar e saber que eu sou a pessoa que vai ajudar. Exatamente. E eu criei minha clientela assim. Que bacana. Eu sou um crente de que esse é o verdadeiro motivo do seu sucesso. Eu acredito em pessoas. Sim, e eu vi assim, a oportunidade, já que eu não tenho conhecimento do produto, eu não tinha acesso a nada. Eu falei, eu tenho que criar o quê? Um relacionamento. Isso que eu preciso. É isso. E foi assim que começou a minha história no banco. Sucesso veio daí. As pessoas começaram a me procurar diretamente. O Alan, inclusive, me deu uma chance. O Alan tinha contas já no banco. Alan. E o Alan me deu uma chance para me cuidar das contas dele. Eu cuidei. Eu acredito que não somente ele gostou do trabalho que eu fazia com ele, mas dos clientes também que ele me indicava. Né? Assim como outros também, outros corretores, pessoal que trabalhava com contadores, enfim, muita gente que trabalhava que começava a indicar. E aquilo ali começou a impressionar, porque era um banco pequeno. O RBC, apesar de ser um banco gigante no Canadá, a estrutura dele era pequena, não era uma Bank of America, não era... agênciazinha, entendeu? Pronto. E o que aconteceu? O pessoal começou a ver que aquela agência, lá no meio, era naquela Michigan com a Orange Avenue, uma agência que abria normalmente por mês 10 a 15 contas, começou a abrir 10 a 15 contas por dia. Que bacana. E todo mundo começou a achar... Inclusive, começaram até a me questionar se eu estava fazendo uma coisa errada. Isso pelo teu trabalho que você traiu. Porque eu estava trazendo 15 contas por dia. Ninguém nunca viu nada parecido. E aí aquilo ali começou a gerar uma certa... Como assim? Uma agência que abria 10, 15 contas por mês, está abrindo por dia agora. Alguma coisa está errada. E começaram a investigar. E viram que não tinha nada de errado. Tinha bom atendimento e mudou a estrutura. A nossa agência não tinha nada, ela não era numa localização maravilhosa, ela não tinha nada, tanto que era longe dos brasileiros. E a maioria dos meus clientes eram brasileiros. E até entendendo assim, entendi essa parte do banco, mas eu queria saber o seguinte, como foi... Aí você perdeu esse trabalho, depois eventualmente... Ele fez um trabalho muito bom de abrir 10 contas por dia, daí mandaram ele embora. Então, pois é, mas você sabe o que acontece? Tô curioso porque seguro. Uma das coisas que aconteceu, só para antes de eu entrar nessa área do seguro, eu não sei se você já teve experiência trabalhando com o que a gente chama de American Corporate America, né? Que eles chamam. Eu já. Então, existe muita politicagem. Muita. Tá? Existe muita gente querendo puxar o teu tapete com inveja. Então, isso aconteceu muito no meu lado. Eu tinha outros gerentes de bancos que achavam que eu estava fazendo alguma coisa ilegal. Porque não é normal, né? Você não era fora normal. Do padrão americano. Eu era um Zé Ninguém, eu não tinha experiência com banco. Então, eles viam alguma coisa assim, falaram, esse cara tá fazendo alguma coisa que a gente vai descobrir. Então, tinha muita politicagem nesse meio. Compliance em cima. Muita gente questionando. E assim, graças a Deus, nunca encontraram nada de errado, eu nunca fiz nada de errado, eu tenho consciência tranquila disso. E eu fui obrigado a ser promovido, porque os números mostravam. Então, quando chegava um gerente, mesmo um diretor que olhava para mim e tal e falava, que trabalho maravilhoso e tal, o que você quer?
muita gente fala assim, eu quero aumento, né? Aumento de salário. Exatamente. Eu falei, eu quero ser promovido. A minha motivação era ser promovido. Era subir. Era subir na carreira. Então assim, a minha motivação sempre foi essa. Eu quero mais responsabilidade, eu quero ter mais desafio. E quando isso aconteceu, eu fui promovido 2 vezes em questão de 1 ano. E muita politicagem acontecendo, eles me colocaram numa agência, que eu lembro até hoje, falando em Oviedo, lá onde o vento faz a curva. Eu não cheguei aí nessa, ainda bem muito longe, obrigado. Me colocaram numa agência de Oviedo, porque é uma agência que não estava falindo praticamente. Falaram, olha, já que você é tão bom assim, vê se você consegue fazer alguma coisa lá. E graças a Deus, cara, assim, consegui aquela agência mesmo, tudo bem, não abri 15 contas por dia, mas eu chegava a abrir 5 contas por dia, que para eles era uma coisa assim, maravilhosa. Uma agência morta. Só tinha 2 funcionários, fora eu. Uau. Então, assim, foi uma coisa que onde eles me colocaram, e por uma questão política, né, porque houve muita politicagem na mudança, transição de um banco para o outro, uma parte que era protegida por uma pessoa que ia ficar no banco, ficou, e eu, como estava de outra pessoa, eu tinha um diretor que gostava muito de mim, esse diretor foi a pessoa que saiu, eu fiquei sem cobertura, e isso foi uma das coisas que me levou. Entendi. Aí passou-se um tempo, eu fui obrigado a abrir meu próprio negócio. E eu queria continuar meu relacionamento. Foi. E ainda bem. É aquela história. Deus, ele permite algumas coisas acontecerem na sua vida que tem um propósito. Sempre que uma porta fecha porque tem outra aberta. É aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não é? É o teu caso aí, pelo jeito. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tive que... Eu queria continuar trabalhando com meus clientes. Eu tinha uma clientela boa. E, obviamente, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar em banco. E tentei trabalhar em banco. E foi em 2009 isso, né? Eu estava numa recessão absurda. Bem na crise ali, E nenhum banco contratava. E eu com um currículo bom, eu tinha premiações, eu tinha, assim, né, coisas que... E eu até me submetia a trabalhar numa posição inferior a que eu estava trabalhando. Eu não dava pedindo para trabalhar de gerente. Mas que, teoricamente, facilitaria uma contratação porque eu sabia pelo currículo que você tinha. Eu sabia que, eventualmente, eu ia ser promovido. Recolocar, ninguém me contratava. Ninguém me contratava. Eu lembro dessa crise, eu estava aqui. E eu olhava assim, eu falava, Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Porque eu tô aqui. Eu tenho um currículo, eu tenho clientela. Eu sei que eu posso trazer cliente para esse banco. Mas não tem nada abre. Não tem nada abrindo. E aí, cara, de repente eu tive um sonho. E eu lembro até hoje desse sonho. Eu tive um sonho que era uma estrela. E ela tinha um círculo e Deus falava assim, isso aqui é o que eu preciso que você faça. Só que até então, eu não sabia o que era. Eu falava, cara, eu posso abrir um banco. Não tem como eu abrir um banco. Eu não posso trabalhar em banco, porque ninguém me contrata. Isso já fazia alguns meses que eu desempregado. Todas as minhas finanças, a minha mulher teve que trabalhar 2 vezes mais. E assim, eu me encontrava na situação, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, pesquisando, conversando com um amigo e tal, ele falou assim, cara, olha, uma coisa que eu acho que de repente pode servir para você por que você não vê essa área de seguros? Porque aqui não tem muita agência de seguros brasileira. Quem sabe pode ser uma oportunidade. Mas não tinha mesmo. Aí eu Você já atuava aqui com real estate nessa época? O Alan já. Quando eu conheci ele, já estava em real estate. Já. O Alan é um dos, assim, no que eu falo, um dos OGs do real estate, entendeu? Então, o que acontece? Não é à toa que a gente tem um jargão que a gente diz, a Cardoche Realty, ela é uma pedra angular do real estate de Orlando. Sim, com certeza. Muito do que se existe hoje em dia saiu por causa do trabalho feito pelo Alan. Na época do Alan estão atuando hoje. Pois é. Pouquíssimas. Pois é. Então, uma das coisas que eu lembro, assim, que eu tive, né, eu falei assim, seguro, tá? Eu falei, não deve ser difícil, cara, tem que pegar licença, tem que pegar isso, não sei o que e tal. Só na mesma coisa quando eu fui tirar minha licença. Isso é difícil, não vou conseguir, tem que estudar. Sabe aquele desafio, assim, que você fala, cara, não sei se eu tô pronto para isso. Resumindo a história, eu falei, cara, vou pesquisar. Vou pesquisar e vou ver o que dá. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e encontrei, eu falei, cara, então, se eu tirar a licença, eu posso abrir um escritório pequeno e tal. E lógico, eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai demorar uma conversa de 10 horas, mas a gente tem tempo, olha, tranquilo. Mas é o que eu estava falando. Então, o que acontece? Eu falei, eu vou entrar nesse negócio, eu vou ver o que vai dar, e as coisas começaram a acontecer. Eu lembro até hoje que eu não tinha dinheiro, eu falei, cara, como é que eu vou abrir um negócio? Eu não tenho como comprar equipamento, computador, essas coisas, eu não tenho. E aí, de repente, aparece um cara que trabalhava comigo, mas ele trabalhava em Miami. Ele era da parte de Wealth Management de Miami, sim. Tá? Ele cuidava com clientes assim, que eu mandava cliente top para ele, entendeu? Cliente assim de 2 milhões para cima.
E esse cara, ele saiu também, depois da mudança, e ele abriu o próprio negócio dele de wealth management com outro sócio. E muitos dos clientes que eu indiquei foram com ele para esse novo empreendimento. Porque ele fazia um bom trabalho, eu indicava muitos clientes para ele, né? Eu era gerente de banco. E, tipo assim, tinha alguns clientes que eu não podia atender por causa do portfólio deles. Eu falava, então vai pro meu amigo que lá em Miami eu sei que eles cuidam. E resumindo, ele abriu o negócio dele e tal, e de repente esse cara me liga do nada. Isso foi mais ou menos aí final de 2009. Ele me liga e falou, Fred, vou estar em Orlando aí esses dias e tal, quero tomar um café com você. Eu falei, tá bom, beleza, vamos lá tomar um café, conversando e tal. Eu falei, cara, eu tô pensando em abrir um negócio, mas eu tô tirando minha licença e tal, mas eu não sei, assim. Ele falou, cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô com o meu negócio, eu agradeço muito aí porque, pô, você me deu uma força tremenda. E ele falou assim, e eu conversando com meu sócio, a gente sentiu que, cara, a gente quer te agradecer aí, vamos investir no teu negócio. Eu falei, como assim investir? Ele falou, vou te dar aí $5 mil. Eu falei, cara, $5 mil? Não, mas eu não vou poder te pagar isso tão cedo. Ele falou, não, é um presente nosso. Que bacana. Que legal, E, cara, eu fiquei assim, sabia, e aí, assim, quando aconteceu aquilo, eu falei, gente, eu precisava de menos que isso. Mas com $5 mil eu vou poder começar meu negócio. E aquilo aconteceu, cara. E foi, assim, uma coisa tão de Deus, porque eu tava numa crise. Até, obviamente, com tudo isso, estressa a família. Claro. A esposa começa a ter que trabalhar mais. Então, a gente estava passando por um momento bem difícil. E aí eu falei, cara, então vou comprar um computador e tal. E eu lembro até hoje, eu conversei com uma amiga minha que trabalha num escritório de contabilidade. E falei assim, você tem alguma sala aí que pode prestar? Qualquer coisa, assim, um lugar que você não usa. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma sala lá no fundo, parece um warehouse. E essa sala eu uso para colocar meus papéis, que eu não uso mais. É bagunça, né? Tipo, o que a gente chama de papel morto. Depósito lá. Eu falei, eu posso alugar esse espaço? Ela falou, não, você pode, mas você pode ficar usando ele até você tiver condições e tal. Não tinha nem ar-condicionado, tá? Nossa. Imagina que delícia no verão. Tá morto aqui. O que eu fiz? Eu falei, Verãozinho de Orlando. Eu ganhei os 5 mil, né? Gastei para tirar minha licença, para poder fazer o meu curso, que eu tinha que fazer um curso. E depois comprei, eu lembro até hoje, eu comprei um ar-condicionado portátil, daqueles que você coloca o tubo e tal. E faz um barulho enorme. Faz um barulho absurdo. Comprei o ar-condicionado, comprei o computador e a mesa foi emprestada. A minha cadeira também foi emprestada. O file cabinet foi emprestado, tudo foi emprestado. Né? Foi doado, né, no caso. E aí eu comprei um telefone, que eu nunca mais esqueço. Eu tenho ele até hoje, como uma recordação. Uma relíquia daquele tempo. Eu não sei se vocês lembram de um aparelho chamado Magic Jack. Alguém lembra? Lembro, claro. Tem no escritório até hoje, no fax. Magic Jack. Esse aparelho, na época, era uma sensação. Você conectava ele no seu telefone com aquele cabinho de internet. Era bem mais barato que linha telefônica. Eu paguei $35 só pra ele. É super barato. E é o meu telefone que eu comecei meu negócio. Bacana. Então foi ali que eu comecei. E até hoje, ele até hoje, assim, que me deram, os meus funcionários na Morningstar me deram como lembrança. Eu tenho esse telefone com o aparelhinho até hoje. E, cara, aquele aí foi meu começo. Ligando para os contatos, falando, tô trabalhando com seguro. Não tinha nenhuma noção de seguro, tá? Não trabalhava com seguro. A única coisa que eu fiz foi um curso teórico. E aprendi muito ligando para a seguradora, perguntando e tal, e tentando entender o assunto. E anos passaram. E aí foi crescendo. Foi uma coisa que, assim, não tem explicação. E uma curiosidade, Alan. Você já era uma pessoa com experiência e você apostou numa empresa de seguros que estava começando. Apostei. O que chamou a atenção em você em relação ao Fred? Claro, você já tinha uma experiência prévia de ter trabalhado com ele no banco. Mas o que dele chamou a atenção a ponto de você confiar o teu negócio para o dele, né? Porque pela dedicação que ele tinha no banco. Que interessante. Eu lembro várias vezes eu precisei de ajuda em termos de até de cartão de crédito. Vamos fazer isso. A gente fazia muita coisa. O teu crédito tem que estar em tanto para dar certo. Então eu ficava monitorando, aí eu ligava para ele, tá pronto, daí ele olhava, agora tá bom, agora vamos fazer. Agora a gente consegue. Então ele sempre me dava um feedback, sempre me ligava de volta, falando, não, Alan, agora tá certo, vai dar certo, vamos fazer dessa maneira. Então eu vi que ele já tinha esse carisma desde o começo. Falei, se ele já tem isso na personalidade dele, ele tendo no próprio negócio, ele preocupação com a pessoa, isso, né? Exatamente. Foi o que sempre ele fez. Como a Morningstar se tornou um grande símbolo na cidade, que era a melhor companhia de seguros de trabalhar. Sim, graças a Deus foi. Todos os clientes fizeram coisa, acho que mais de 200, 300 clientes. E o que acontece? Espetacular. E Morningstar, o nome dessa empresa. É Morningstar. A gente vai falar já para onde você veio agora. Exatamente. O nome Morningstar foi exatamente desse sonho aí, que
eu vi a estrela e por ser cristão, eu acredito muito que quando tem uma revelação dessa, eu acredito muito que Deus revela-se através de sonhos. Eu entendi, cara, é uma estrela da manhã e eu vou fazer esse nome, vou, tipo assim, como se fosse profetizar que isso é algo que vai realmente brilhar né, e as pessoas vão ver essa estrela. Que bacana. E assim que foi, cara. Meu começo foi desse jeito. Eu queria, até falava isso para as pessoas. O que eu precisava era ter um sustento para pagar minhas contas. Uhum. E acabou se tornando algo muito maior do que ele era. Que legal. O que acontece? A Morningstar, ela começou em 2010, oficialmente. Nós começamos a vender em 2010. 2011 a gente já estava com funcionário, 2012 a gente estava com 2, 3 funcionários, e foi crescendo assim de uma forma tão natural que eu não fazia assim, marketing, eu não investi muito na questão de marketing. O nosso modelo era muito assim, referência. A gente pegava os parceiros e dentro desses parceiros que trabalhavam conosco, a gente dava um atendimento assim, fora do comum. Uhum. E o que eu falo fora do comum não é só uma interação pelo telefone, era a nossa a entrega mesmo, né? O nosso retorno de resposta. E a gente criou um processo que assim, foi muito revolucionário na época, que não era comum até então, que quando um cliente ele fazia um seguro, e aí sempre na renovação, tá? O seguro renova-se, uhum. O cliente recebe a renovação direta da seguradora. Pode receber pelo correio, pode receber pelo e-mail, enfim. Exato. E é muito normal o cliente simplesmente receber e falar, vou pagar. O que eu fazia? Eu falei, não, eu tenho que fazer algo diferente. Então, o que eu criei? Eu criei um processo que, antes do cliente receber a renovação, eu tinha acesso. Então, o que eu fazia? Eu realmente procurava saber se aquela companhia que a gente vendeu originalmente estava, de fato, oferecendo o que era melhor para ele, tá, na renovação, em termos de custo e benefício. E antes dele receber aquela proposta, eu já buscava com outras companhias que eu trabalhava para ver se tinha algo melhor. Olha, e antes que ele recebesse aquilo, muito legal. Nossa, e antes que ele recebesse aquilo, ele já recebia outras opções. Aí na hora que ele recebia, ele falou assim, ué, não tô nem procurando algo melhor. Falei, olha, isso aqui é proposta de renovação com a companhia. Eu já fiz uma pesquisa para você. E aí fica assim. Que diferencial, né? Muita gente achava assim, mas cara, se você for vender mais barato, você vai ganhar menos. Eu falei, mas não importa, eu vou manter o cliente. Você não perde o cliente, esse é o ponto. Eu vou manter o cliente. Eu não quero saber se foco no eu cliente. vou perder comissão porque eu estou vendendo alguma coisa que vai ser mais barato para o cliente, o que significa que vai ser menos para mim. Porque quem paga a comissão é a seguradora, né? Então o que acontece? Eu falava, não, para mim, eu prefiro fazer algo que o cliente vai ficar satisfeito, vai ter confiança no meu trabalho, e na próxima renovação eu vou fazer a mesma coisa. É um processo, a gente criou um sistema e ele funcionou por muitos anos. E o que aconteceu com a indústria? Quem competia comigo teve que fazer também. Porque estava perdendo o cliente. Eu não sabia que o pessoal começou a fazer. Teve algumas pessoas que imitaram, né? Aquela história. Imitam, mas não tem a mesma... não tem aquela... Não é genuíno, Não né? é genuíno. Não é genuíno. Uma coisa que acontecia que fazer com esse sentido. É engraçado, só te fazendo um paralelo aqui, claro. Eu não estou aqui para fazer propaganda da Cardoso Realty, mas já fazendo, a gente instituiu lá o nosso sistema de treinamento. E eu vejo muitas empresas dizendo, aqui temos treinamento de vendas. Eu falo, olha, não é a mesma coisa. Começando a copiar. Uma coisa é você ter um treinador lá o tempo todo treinando a sua equipe e à disposição para tirar dúvidas. Outra coisa é você entrou na minha empresa, eu falo, olha, tem treinamento, liga aí o vídeo e assiste. Sim. A gente pode usar a mesma frase, temos treinamento. Mas será que estou errado, diretora? Não, diretor concorda sempre. Diretora, eu sei que ela concordou. Ela é parte disso. E, inclusive, assim, gente, uma coisa que ficou muito claro para mim, e eu sempre tive essa ideia, já que eu fui dado essa oportunidade quando eu comecei a trabalhar em banco, eu acreditei também em pessoas e potencial. Isso então, eu pegava gente para trabalhar comigo que não tinha experiência. Porque eu via dois problemas quando eu peguei pessoas com experiência. Tinha muitos mau hábitos que, por não fazer esse processo, falava, não, mas isso aqui é perda de tempo. Isso aqui, o meu jeito de fazer é assim. Então, eu pegava gente que não tinha... Era completamente leiga do negócio. Para moldar. E moldava mesma coisa que o banco fez contigo. Característica, exatamente. Eu moldava com a minha característica. O que eu preciso que você faça é isso. Isso. E tinha que ter aquela mesma pegada. E eu podia testar se a pessoa tinha aquele potencial de querer fazer o que eu fiz quando eu estava no banco, ou se era alguém que estava realmente só procurando trabalho. Bacana. Então, eu consegui estabelecer carreiras, né, em vida de pessoas que não tinham a mesma oportunidade, como eu também não tinha no banco. E essas pessoas, eu lembro até hoje, uma das minhas funcionárias que mais produzia, ela me pediu uma oportunidade, ela entregava pizza por mais de 1 ano e meio.
E eu sou uma menina que, pô, eu sabia que ela tinha um potencial de vendas. Bacana. E eu falei, não vou te treinar e tal. E essa menina se destacou de uma forma que ela foi a que mais vendeu dentro da minha empresa e até mesmo para seguradoras. Ela era agente, ela tinha licenciado. Ela era top. E ela era top. E ela foi dada uma oportunidade. O treinamento foi feito com um treinamento que eu criei, que era um treinamento intenso. Né? Não era só um treinamento assim de assiste vídeo, ou assiste. A gente fazia um treinamento da pessoa saber não somente a teoria, prática também. Tá na prática. Então, isso foi uma coisa que fez muita diferença. Então, o modelo foi muito, muito importante para a empresa se destacar. E esse exemplo que eu dei das renovações, isso aí foi uma das coisas que nós fazíamos, fora as coisas que a gente ajudava o cliente com resolver problemas relacionados a claim, se acontecer algum sinistro. A gente tinha uma orientação, falava, você tem que falar isso, por favor, não fale isso, não faça isso, porque a gente sabendo como trabalha as seguradoras, a gente queria que o cliente não tivesse essa dor de cabeça. Entendi. Entendeu? Porque nós não éramos as seguradoras, nós éramos os agentes de seguros que representavam as outras seguradoras. Eu entendo como é que funciona. Então, foi uma coisa que destacou muito na época, entendeu? Entendi. A gente entende esse teu processo, essa sua transição, esse sucesso, ele se reverberou de tal forma aqui em Orlando que você consegue vender essa empresa, tirar um ano sabático. Olha isso. Esse é o verdadeiro sonho americano. O brasileiro chega, ele trabalha, ele perde o emprego, ele junta forças, consegue dinheiro, Deus sabe de onde. Ele empreende, tem um sucesso absurdo e ele dá uma descansada, tira um ano sabático porque ele conseguiu vender aquela empresa. É raro, a maioria não consegue fazer isso. Isso é até que eu ia te perguntá-la. Aí ele volta desse ano sabático, eu não sei nem como um cara com essa energia consegue ficar um ano sem trabalhar e abre uma nova empresa. E a primeira pessoa que já falou assim, se ele abrir uma nova empresa, eu vou de novo trabalhar com ele. Eu lembro que você comentou com isso, eu ainda nem conheci o Fred. Você falou pra mim, você tem que conhecer esse profissional. Fala um pouco. Aonde ele chegou? Impressionante. Desde que ele fez a Morningstar, e a gente passou todos os nossos seguros, inclusive até quando ele passou, ele vendeu a empresa, né, tirou esse ano sabático, você mencionou, a gente manteve todos os seguros com essa empresa. E a diferença foi grande. Dá para notar. Dá para notar. Então, quando eu estava com ele, sempre vinha um seguro que ele mencionou, que ele sempre procurava um preço melhor. Várias vezes ele me passou, e várias vezes eu troquei, tanto no pessoal, seguro de carro, seguro das empresas. Então, sempre foi muito bom trabalhar com o Fred. Que maravilha. Clientes nossos que iam direto também, show de bola. Então, quando ele chegou, Alan, agora eu vou voltar nesse mercado, vou fazer isso. O que ele abriu agora é uma companhia de títulos, né? Seria o cartório no Brasil. Exatamente. Seria o cartório aqui, que cuida de todas as transações imobiliárias. E é de uma importância, de uma confiança, dentro desse cenário de venda, né, de compra e venda de imóveis. Nossa, o cartório com o qual você escolhe trabalhar tem que ser uma decisão muito importante, profissional. Claro. E você não teve a menor dúvida. Sim, claro. Então, se ele não performa, além de não fechar a transação, ninguém ganha e a gente acaba perdendo o negócio. Conta um pouco a história desse cartório, dessa empresa de títulos. Qual o nome da sua empresa? Anuncia aqui pra gente, que acho que vale a pena. Que as pessoas querem um lugar sério para trabalhar e ser atendido. Então, por favor, fale da sua empresa. Antes de eu falar um ponto muito importante que o Alan acabou de mencionar, eu acho que assim, quando eu vendi a empresa, na verdade, eu nem pensava em vender, tá? Só um detalhe muito importante. Eu não pensava em vender, até porque eu estava bem. A empresa crescia, estava muito bem. E crescendo rápido. Mas você sabe quando você tem quando você tem uma pedra que você acha que fala assim, não, isso aqui é bonito, é uma pedra bonita, mas você não sabe que é um diamante? Sim. É mais ou menos isso. Eu não sabia do valor da minha empresa. Eu não sabia o quanto que ela valia no mercado. Eu não sabia o tanto que ela era importante, o quanto que ela foi revolucionária para outras empresas grandes terem aquela atenção. É bacana. Então, quando a gente começou a ser procurado, porque nós fomos procurados, não foi que a gente colocou no mercado para vender. Algumas empresas viram o nosso potencial, viram o tanto que nós crescemos em uma faixa etária de tão pouco tempo, e eles começaram a nos procurar. E eu estou falando assim de empresas mega companhias, tá? E eu até então falava, não, alguma coisa, como é que esse povo está sabendo que eu nem estou vendendo, como é que eles estão me procurando? Até que eu comecei a pesquisar. E aí quando eu soube do valor que ela tinha, eu falei, não, pode ser. Eu falei, mudei de ideia, vou vender agora. Não pode ser que eu tava com isso na minha mão e não sabia. Entendeu? Quando você tem aquela... Aí já correu na porta e botou uma plaquinha, vende-se. Não, aí eu comecei a falar assim, eu vou pesquisar então. E realmente, a gente teve algumas propostas e algumas, inclusive, que a gente até tava fechando, mas por algum motivo não dava dando certo. Eu falava, não, isso aqui não tem a mesma ideia, não tem a mesma... Porque eu tava muito preocupado, não era só com os funcionários que iam ficar, mas também com os clientes. Sim.
E assim, eu sabia que eventualmente ia mudar, porque eu vendi uma receita de bolo, eu falei, cara, o bolo funciona dessa forma. Sim. Se você colocar mais açúcar, ou tirar mais, colocar mais sal, ou mudar o fermento, Já não é o mesmo ela bolo. não vai ser o mesmo bolo e provavelmente você não vai gostar, as pessoas não vão comprar mais. Verdade. Falei isso. E assim... E muda, não tem o que fazer. Não tem muda, que fazer. nunca vai ficar não é que mesmo. muda pro pior, mas você perde aquela... É É que nem você criar uma Coca e vai ter uma Coca Diet. Então tem pessoas que gostam de Coca Diet, tem pessoas que não gostam. Exato. E assim foi a situação. O motivo que eu tirei o sabático, só para antes de eu falar da Stellar Tyro, a gente trabalhou muito, eu e minha esposa, nesse projeto Morningstar. Foram mais de 12 anos de dedicação 100%. E sem férias, sem a gente poder assim, desfrutar da nossa vida, não porque a empresa era um peso, mas porque a gente tinha um padrão de qualidade tão alto e uma exigência com nós mesmos, que a gente vivia aquilo ali, era o nosso filho. Era intenso. Então, até ele crescer e poder andar, que foi já nos últimos anos que a gente criou um processo para a empresa andar sozinha sem ter sem estar, né, sempre na nossa supervisão, foi um período. Então, o que acontece? Quando nós fizemos, falei, vamos vender agora, a gente vai cuidar da gente. Então, foi 1 ano e meio que a gente tirou só para aproveitar, viajar, enfim. Foi que legal. E obviamente, os recursos ajudaram, porque foi uma venda muito boa. Mas uma das coisas que eu acho importante, assim, eu sempre estava já pensando no próximo capítulo, tá entendendo? E eu voltei com aquela mesma pensamento. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu continue trabalhando com os meus parceiros, porque eu amo fazer isso. Não é uma questão que eu faço por causa de dinheiro. Lógico, o dinheiro é consequência, eu acredito muito nisso, mas eu quero trabalhar para servir aqueles que me honram. E eu falei, eu vou entrar numa área, eu poderia trabalhar com seguro? Poderia, mas eu tenho que esperar até o final desse ano para fazer. Eu falei, não vou fazer isso, eu quero começar algo novo. Eu gosto de desafios, sabe? E aí, desde então, eu comecei a pesquisar essa questão de uma companhia de Tyro. Eu vi a necessidade no mercado, conversei com vários corretores, vários loan officers, gente que trabalha com o mercado imobiliário há muitos anos, e falou, eu lembro. O Alan foi inclusive um deles, e eu falei, cara, eu quero entender o que está precisando. Qual é a dor? Exatamente, porque eu não quero entrar no negócio para fazer o que todo mundo está fazendo. Certo. Não, você sempre tem que criar o diferencial. Eu preciso de fazer algo diferente. Eu acho que, inclusive, aquela história. Eu não posso nem falar que eu faço algo melhor, porque acho que melhor é meio subjetivo. Para umas, esse aqui é melhor que o outro. Claro. Mas diferente não é a mesma coisa. Ele é diferente, ponto. Exatamente. E aí eu falei, eu tenho que fazer algo diferente. Então, o que eu criei foi um processo também dentro dessa empresa, sem experiência minha pessoal, tá? Eu tive que contratar pessoas altamente qualificadas e contratar uma equipe autoqualificada para poder... Porque eu sei que é uma área muito delicada. Muito. E um erro pode ser fatal. Sim. Como seguro também era. Mas uma parte é o seguinte, eu entendi que os meus corretores, eles não são só parceiros. Eu tenho que ter uma interpretação que eles são meus clientes. Por que acontece? O que estava acontecendo na indústria é que muita gente fala assim, olha, eu vou te ajudar a vender essa casa e tal, mas eu vou ir até aqui. Daqui é a tua parte que tem que fazer. Eu falei, mas calma aí, gente. Se você pode andar 1 milha, por que você não anda 1,5 milha ou 2 milhas? Por que você tem que deixar o corretor tirar do tempo dele, fazer coisas que você talvez poderia fazer? Então eu falei assim, eu vou entrar nessa área, essa brecha que ficou aqui. Vou preencher exatamente essa brecha. Porque se o corretor tá me mandando um negócio que assim eu não estou pagando nada de volta para ele, tem que ser baseado em quê? No meu mérito, da confiança que eu vou adquirir dele e também do meu diferencial. Se eu não fizer nada diferente, o que ele vai mandar para mim? O preço é tabelado. O preço do seguro de título ele é tabelado, comigo, qualquer outro. É o mesmo preço. Tá. Mas tem algo que eu tenho que fazer diferente. Exatamente. E aí é onde vem a questão do relacionamento, da confiança e sem principalmente dúvida. Saber que a necessidade dele é mais importante do que a minha zona de conforto. Porque se ele está precisando de alguma coisa além do que as outras fazem, aí é onde eu tenho que entrar. E aí foi a minha ideia de poder preencher esse gap que ficou. Eu não tenho dúvida que a tua habilidade interpessoal é a marca do teu sucesso. Sim. A razão do teu sucesso é a tua habilidade de se relacionar com pessoas. Sim. Com certeza que está aí. Com certeza. Então, a Stellar Tyro, ela surgiu desse jeito, é uma empresa nova então, ainda. Stellar Tyro. Stellar Tyro. O motivo de Stellar, para quem não sabe, Stellar é um sinônimo de excelência.
Quando a gente fala em um stellar job, isso é um sinônimo de Eu excelência. achei que era relacionado a alguma coisa Morningstar, e você já tem... Calma, que tem isso também. Tem isso também. E você começou outra empresa sem escritório num cantinho. E hoje a Stellar já está com uma estrutura melhor. Onde é que você fica? Agora não é Magic Jack. Não é o Magic Jack, não. Onde é que você está localizado? Nós estamos localizados perto de Maitland, tá? É Orlando ainda, mas é perto de Maitland. Fica mais ou menos daqui fica mais ou menos uns 25, 30 minutos. Bacana. 2 saídas depois do downtown, ali da Robinson Street, e uma saída depois da Lee Road, pela I-4, né? E assim, o escritório eu decidi, eu até procurei escritórios aqui nessa área, não consegui na época, mas eu falei, cara, o escritório não é importante assim para mim, porque eu vou fazer o fechamento onde for necessário. Inclusive, a gente já fez vários lá na Cardoche. Isso ajuda muito, então, inclusive assim, exatamente. porque para mim, você tem que entender o seguinte, eu tenho, não é uma questão de falar assim, eu tenho que fazer isso porque eu tenho preciso de cliente. Não. Eu tenho prazer, cara. Eu sinceramente, com todo... É natural, a gente percebe. Parece clichê, mas eu tenho prazer, assim, de poder... Para mim, não é o dinheiro que vai me dar prazer. Prazer é o Alan e os corretores dele saírem de uma transação de o cliente deles. Ficam extremamente assim, cara, vocês estão fazendo trabalho. Porque o meu objetivo com isso não é que a Stellar Title venha brilhar com os clientes que estão comprando casa ou que estão vendendo. É que os corretores que trabalham comigo possam brilhar. Através do meu trabalho. Não é clichê, não. A gente percebe isso em você. Então, assim, o que eu quero é honrar a vida dos corretores que trabalham comigo, para ter certeza que quando o cliente de vocês, quando comprar uma casa, receber uma chave, que é um sonho, cara. Isso é trabalhando com o sonho das pessoas, claro. Tá? Sim. A experiência seja tão marcante que eles vão lembrar daquele dia e eles vão lembrar de todos os detalhes. E um dos detalhes que eles vão lembrar é o dia que eles foram atendidos naquele lugar, seja no escritório de vocês, seja no meu escritório, e foram recebidos com atendimento fantástico, com um lanchinho, com uma recepção super calorosa, humana, e que a gente fala a mesma língua. Uma pergunta, você falou que tem lanchinho, inclusive a gente tem que visitar. Né? Se tem lanchinho, a gente vai. Nesse lanchinho tem café? Tem. Com ou sem creme? Com creme, lógico. Se tem lanchinho, tem café. Se tem café, tem que ser com creme. Com certeza. Então agora eu gostei, agora eu vou te visitar. Então visita mesmo. E se não visitar, eu levo pra vocês. Ótimo, gostei. Vamos cobrar. Mas é isso sim, a gente faz e é com o maior prazer. Inclusive, a gente teve um fechamento semana passada, foi até interessante, de um hispano, que ele não come pão de queijo, ele não come essas coisas, mas aí eu falei, você gosta de empanadas? Eu falei, claro. A gente comprou uma empanada lá, o cara ficou feliz da vida. Poxa, empanada, o pessoal hispano ama. Então a gente faz de acordo com o perfil de cada um, entendeu? E é um prazer, cara. Assim, que bom. Entendeu? Não, prazer é ter você aqui com a gente. Pô, foi um prazer enorme. Olha, conheci a história desse cara. Já virei seu fã, tá? Já era. Agora fiquei mais ainda. E temos que marcar mais uma vez, porque tem mais história aí que ele vai vir contar depois. Isso aqui eu contei só uma prévia, mas tem mais. Com certeza, imagino que sim. Se você também virou fã do Fred e já é um fã aqui do nosso Café com Creme, o podcast da Cardoche Realty, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não, se inscreva sim, tá? E dá um like também. Se não gostou, não dê um dislike. Dá um like mesmo sem ter gostado. A gente vai ficar feliz com isso. A gente gosta Mas o mais importante, deixa um comentário. Sugere outros profissionais, outras referências brasileiras, histórias bonitas de sucesso, como a do Fred Costa, que trouxe aqui pra gente hoje, que a gente vai se esforçar para trazer gente tão interessante quanto o Fred, para vocês poderem aí se inspirarem nessas histórias de sucesso, né? Isso é muito bacana. Eu tenho que te agradecer. Que isso, cara. E te dizer o quanto que eu sou seu fã, cara, de verdade. Obrigado, Fred. Obrigado por ter vindo. Eu tenho essa honra de estar com vocês. Para mim é uma honra estar aqui. E, assim, sou muito grato pela vida de vocês, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, gente. Pensou em cartório, empresa de título aqui, Real Estate, Stellar Title. Gente, a Cardoche Realty, o Alan Cardoche, com mais de 20 anos de experiência nessa área, indica a você. Com certeza. Quem sou eu para dizer que você não é o cara, é você. É uma honra. Com o Fred eu tenho certeza que não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Mesmo que seja meia-noite, ele está fazendo. Ele está trabalhando. E se tiver errado, a gente conserta. Então, esse é o principal. Dá erro, dá problema, tudo pode acontecer. É o que você faz após o problema é que define quem é você. Exatamente. Parabéns, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. É isso aí.